Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. À medida que o pessoal for entrando aí, vou admitindo na sala, deixar a aula gravada, né? Boa noite, então, a todos. A gente iniciou aí a partir de 29, né? A gente iniciou, então, a ser mais uma do módulo básico de desenho técnico. Essa C, pessoal, era um pouquinho mais extensa. É, Quero dar só um aviso também, pessoal, antes aí, a vocês dois presentes, aos demais também, que puderem depois assistir essa web aula, que também tá aberto lá, deixei em aberto para quem tiver devendo, né? Não sei, nunca é o caso de vocês, mas quem esteja, dá a oportunidade aí, pode entregar, porque essas UC geralmente de refrigeração são um pouquinho curtas, elas são um pouco rápidas, pode ser que aí vocês meio que podem estar um pouco, né, atarefados aí no caminho, então é o tempo aí, por exemplo, para entregar de informática básica, de metrologia, certo? Que as duas UCs aí que já passaram aí, né? Bom, e agora, pessoal, a gente está na terceira, que é de desenho técnico. Bom, por que que a gente, pessoal, da área de refrigeração precisa ter essa noção? Não precisamos, daqui a gente não vai sair exímios desenhistas, né? Até porque não é o escopo do curso. Mas toda a área técnica, seja ela da refrigeração, mecânica, eletromecânica, automotivo, qualquer um, né? Nessa área mais técnica, a gente tem que ter noção de desenho, né? Porque nós como técnicos, né, a gente também executa fabricação, a gente também fabrica, né? Fabrica e executa algo que está no papel. E para isso, um desenho ele tem que ser muito bem elaborado e a gente também tem que saber ler esse desenho, saber ter uma boa interpretação, né? Então, se porventura vocês forem para uma área de projetos, né? Então, mais do que nunca, vocês têm que ter essa noção do desenho, né? Então, por exemplo, um projeto de ar-condicionado, seja ele um ar-condicionado central, seja ele um, um projeto simples, né? Até para poder, a partir dessa planta, por exemplo, uma planta baixa, você conseguir dimensionar aí, fazer um bom cálculo de carga térmica, né? Então, a partir desse desenho é a base, a gente poder, então, prosseguir, né, em toda e qualquer área técnica, não só aqui da refrigeração, né? Essa OC, pessoal, ela começou no dia 29 e vai até o dia, deixa eu só compartilhar a tela com vocês, vai até o dia 8/10, né? Então vão ter algumas aulas aí, bom, e aí hoje a gente vai ver algumas coisas da parte básica de desenho aí. E aqui, pessoal, o desenho em si, eu não vou, a gente vai ver o desenho técnico, tanto manual quanto AutoCAD. Quem já tem noção de AutoCAD, bom, eu vou também em algumas aulas aí, como a gente tem um pouco de aula a mais, eu posso dar algumas coisas, dicas aí. E também, quem já tem noção, quem já sabe mexer, tudo bem. Quem não souber e quiser fazer manualmente também, não tem problema. Eu não tenho esse rigor. Porém, no desenho à mão, pessoal, eu peço um pouquinho mais de cuidado. Faz com uma régua, faz bem dimensionadinho, né? Faz com proporção, né? Faz uma coisa mais bem caprichada, certo? Isso aí é a única coisa que eu vou exigir mesmo de fato de vocês aí. Tá certo, pessoal? Então, antes de iniciar, eu quero passar um vídeo da indústria, a gente inicia aí logo em seguida, tá bom? Esse petróleo todo vai ser transformado em vários combustíveis, gasolina, diesel, gasolina de aviação, que são a especialidade dessa refinaria, mas também substâncias que vão ser usadas na fabricação de plástico, solvente para a indústria, enxofre para a produção de ácido sulfúrico e muito mais. O petróleo é formado por moléculas orgânicas, que têm vários átomos de carbono ligados entre si para formar uma cadeia. E além do carbono, praticamente só tem hidrogênio, que aqui está representado por essas bolinhas brancas, e por isso ele é um hidrocarboneto. Mas o petróleo não é formado por um tipo de molécula só, são muitas moléculas diferentes, desde o metano, que tem só um átomo de carbono, até moléculas com dezenas de carbonos ligados entre si, que nesse caso teria hidrogênio também, mas a gente não tinha bolinha suficiente. Para conseguir usar isso para alguma coisa, a gente precisa separar o petróleo em grupos de moléculas parecidas entre si, e que ainda podem passar por vários processos de transformação até chegar no produto final. Aqui na refinaria, essa transformação acontece usando calor, dando origem aos derivados de petróleo. A gasolina, por exemplo, é composta principalmente por moléculas que têm entre 6 e 12 átomos de carbono.
É nas unidades de destilação que o petróleo vai ser separado. Tudo acontece dentro dessas torres gigantes, chamadas colunas de destilação, que podem chegar a 70 metros de altura. São uma espécie de tubos gigantes, com várias plataformas horizontais chamadas de pratos. É como se fosse um prédio gigante e cada plataforma é um andar. O petróleo é aquecido a mais ou menos 350 graus nesses fornos gigantes, depois injetado na coluna de destilação pela parte de baixo, no andar térreo. A essa temperatura, a maior parte dos componentes do petróleo já virou vapor e vai querer subir. E no caminho ela vai batendo nos pratos. Então a temperatura de cada andar vai ser diferente. Embaixo é o mais quente e lá em cima no topo é o mais frio. É em cada um desses andares que a separação vai acontecer. Conforme o vapor vai subindo, esfriando, a mistura de moléculas começa a condensar, virar líquido. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. E também, pessoal, a gente tem, só para lembrar aí, e essa ou C, vão ter duas, né? Vocês vão ter duas aulas presenciais aí com o professor, né? E também a gente vai ter aqui na EAD, duas atividades, correto? Então vamos lá, pessoal, vamos ler aqui, ver o que se pede da situação de aprendizagem e também ver alguns conceitos aí com relação ao desenho, né? Então aí o nome da situação chama Noar com ar, né? Então o gerente de logística da empresa, né, que você trabalha, solicitou que você elabore um desenho de dois cases, né, caixas, para acondicionar, né, um sistema de climatização residencial do tipo split high wall, com evaporadora e condensador. O objetivo do projeto, então, é dimensionar, né, o tamanho das caixas, né, que atendam ao acondicionamento de forma segura e econômica, né, tendo em vista, né, que os aparelhos serão enviados por via aérea, a filial da empresa, localizada no interior do estado. Então, fique atento para a confecção dos cases, porém, pois a empresa contratará uma marcenaria local. Portanto, ela deverá ter um projeto que inclua todas as informações de tamanho e outros detalhes importantes. E seguindo a orientação do setor de logística, após conferir as medidas dos aparelhos, os cases devem ter as seguintes dimensões. Para o condensador, não fala condicionador, mas é o condensador. Então, essa caixa tem que ter 35 centímetros de largura, 65 centímetros de altura, né, ou 0,65 metros, ou 90 centímetros de comprimento, ou 0,9 metros. Para evaporador, essa caixa tem que ter 40 centímetros de largura, 30 centímetros de altura e 80 centímetros de comprimento. Então, eu tenho as dimensões da caixa aí. Essa primeira sabe. Então, pessoal, o que vocês vão fazer é fazer essa case, certo? Vocês vão fazer, então, o desenho dessas duas caixas, para evaporadora e para condensadora. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse desenho numa folha A4, que é essa folha que a gente tem normal aí, Chamex, né? Então, vocês vão fazer com margem e legenda, né? Nós vamos fazer com aquela margenzinha legenda. Eu vou explicar para vocês aí como é que ela é feita aí. É, pode ser feito tanto no AutoCAD, no SolidWorks ou à mão, certo? No Inventor, qualquer um da forma aí. Desde que tenha a legendinha, tudo certinho, certo? Com relação aqui, pessoal, tem alguma dúvida aí do que fazer nessa primeira situação de aprendizagem? Tudo certo, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. É, então, como eu falei, né, para a gente poder ter um êxito na nossa profissão, né, na profissão e na área, a gente tem que ter, então, uma boa leitura de desenho, né? E o desenho, né, é uma representação de um objeto geralmente tridimensional. Então, a partir de um objeto tridimensional, a gente faz, então, as chamadas projeções ortogonais, né, ou chamados rebatimentos, né, que geram as vistas, né? Então, a dificuldade, né, da gente visualizar integralmente de forma espacial, a gente pode ser superada fazendo esse estudo parcial. Então,
Uma peça que tem geometria complexa, né, uma peça tridimensional, a gente pode destrinchá-la em diferentes vistas, né? Então, uma vista lateral, uma vista frontal, uma vista superior, uma vista é, posterior, uma vista inferior. Então, as diferentes vistas que a gente tem aí no diedro aí, né? Então, é uma forma de sair de um objeto 3D para um objeto 2D. E essas diferentes vistas, né, pessoal, se a gente juntá-las ali, então, no seu total, a gente tem uma peça em 3D, né? Bom, então, pessoal, no desenho manual, né, quando a gente faz um desenho manual, o desenho técnico vai pedir, né, o manual alguns equipamentos aí próprios, né? Então, eles são disponíveis em papelaria, loja de equipamento de desenho. E quanto maior a qualidade, né, pessoal, do desenho à mão, mais preciso vai ser seu trabalho, mais exigência, né? E não necessariamente o instrumento mais caro é o melhor. Então, a gente tem que ter 10 características de cada um deles. Então, por exemplo, aí, ó, o lápis, né? O lápis aí de madeira e grafite, né? Pode ser usado para desenho. Então, um lápis, né, pessoal? Tem que ser muito bem apontado, afiado com uma lixa pequena, né? Então, tem uma ponta bem. Vamos ter aquela ponta que fica um risco bem grosseiro, ruim. Então, tem que ser uma ponta fina para sair, então, um traço bem condizente, né? E ser limpo com algodão, pano ou papel, ou seja, para tirar qualquer sujeira para não ficar mancha, né? Então, você pode ver que quem faz o desenho à mão e segue a risca, né? Essa parte de limpeza, sai um desenho totalmente limpo, né? Bem, sim, sem nenhuma mancha, nem nada do tipo, né? Também pode ser feito, pessoal, com, com lapiseira, né? Aí cada lapiseira vai ter uma espessura, geralmente A03, A05, A07. Utiliza-se essas três lapiseiras, né? Geralmente a 03 para você fazer aqueles traços mais que não sejam tão visíveis, a 05 para questão de caligrafia técnica e a 07 para riscos, né, mais grossos ali, por exemplo, contorno e dependendo ali a linha da cota, né? Bom, com relação ao laço, pessoal, a gente tem a dureza, né, do grafite. Então, a gente tem o grau do grafite, que vai variar do 9H, que é o extremamente duro, ao 6B, que é o extremamente macio. Ou número 1 macio ou número 3 duro, depende da aplicação, da classificação. A gente tem um tipo e acabamento do papel, né, que é o grau de aspereza. Então, quanto mais áspero o meu papel, né, mais tão duro tem que ser o grafite, né, para poder compensar essa questão do papel. A superfície de desenho, né? Então, quanto mais dura a superfície, mais macio tem que ser o meu grafite. E a questão da umidade, né? A gente tem condições de alta umidade, tende a aumentar então a dureza aparente do meu grafite. Bom, além do lápis, pessoal, para fazer os traços, né, eu preciso de alguns outros, como por exemplo o esquadro para poder fazer linhas com ângulos, né? Então, geralmente a gente tem os esquadros de 45 graus, né? 45 graus dá esse triângulo isósceles e também um de 30 e 60 graus, né? E a combinação desses dois esquadros eu consigo fazer ângulos, né, de combinação entre eles e traçar também retas paralelas e perpendiculares, né? Então, por exemplo, eu traçar retas paralelas, eu seguro um dos esquadros, eu guio o segundo através do papel. Então, eu vou fixo um e vou movimentando o outro, fazendo, por exemplo, traços paralelos, né? Isso para fazer retas paralelas aí e perpendiculares também. O compasso, né, para fazer círculos, né, circunferências, né? Então tem que ser muito bem, também tem que estar muito bem calibrado, né? Então, o tradicional, ele tem uma ponta seca e uma ponta com grafite. E geralmente alguns têm as cabeças intercambiáveis para canetas de nanquim ou tira-linhas, né? Então, o compasso ideal, só as pontas se tocam, né? Quando se fecha o compasso, né? Se não tiver fechado, quer dizer que o meu equipamento está descalibrado. E a ponta de grafite tem que ser apontada em bisel, né? Para dar aquela. Não pode ser aquela ponta triangular, tem que ser aquela só de um lado, né? Que fica meio que só um lado que é apontado.
e feito com o auxílio de uma lixa para dar um acabamento final. Além desse, pessoal, a gente tem o escalímetro, né? O escalímetro não necessariamente é a régua, né? Tanto que quem faz desenho não se recomenda fazer reta com escalímetro. O escalímetro serve apenas para fazer medidas, né? Então, eu não posso ficar usando ali para não desgastar a ponta, uma vez que o escalímetro tem que ser preciso, né? E geralmente ele é triangular, né? Então a gente tem ali os diferentes escalas, né? De 1 para 20, para 25, para 50, 75, né? Bom, e quais são, pessoal, as normas, né? Todo desenho técnico, ele vai ter, então, regido por normas ABNT. Então, por exemplo, tem os classificação dos desenhos, né, da representação gráfica da NBR 5984, que é a norma geral do desenho técnico, antiga NB8, e da NBR 6402, que trata da execução de desenhos de máquinas e de técnicos de máquinas e estruturas metálicas. Também vai ter outras normas específicas, como a 10647. Então, ela definir os termos empregados em desenho técnico. Então, ela vai definir os tipos de desenho quanto aos seus aspectos geométricos, que é o desenho projetivo e não projetivo. Quanto ao grau de elaboração, né, que é o esboço preliminar e definitivo. Quanto ao grau de pormenorização, que é o desenho de detalhes e conjuntos. E quanto à técnica de execução. E pode ser a mão livre, né, ou utilizando o computador. Mesmo utilizando o computador, também tem que embutir as normas dentro desse... embutir assim, configurando, seja no AutoCAD ou seja, por exemplo, no SolidWorks. A norma 10068, que trata da folha de desenho, então ela é padronizar as dimensões da folha utilizadas na execução de desenhos técnicos, definir seu layout com suas respectivas margens e legenda. A 10582, que é a apresentação da folha para desenho técnico, então ela normaliza essa distribuição do espaço da folha de desenho, né? Definindo área para texto, espaço para desenho, né? Então, como regra geral, a gente organiza os desenhos distribuídos na folha, de modo a ocupar toda a área e organizar o texto acima da legenda junto à margem direita, ou à esquerda da legenda, logo acima da margem inferior. Então, se define, pessoal, por exemplo, na questão da folha, qual é a margem, né? Então, eu não posso desenhar na minha folha toda. Então, primeiro eu defino as margens, aonde o meu desenho vai estar delimitado, onde vai posicionar a minha legenda. Minha legenda, geralmente, né, que chama de legenda ou carimbo, que é a identificação do desenho, qual é a prancha, o que é o desenho, né? Quem é o autor, quem é a empresa, fica no canto inferior direito, né? Isso considerando uma folha de tamanho modo que é A4, por exemplo, A3, A2, A1. A A4, pessoal, geralmente é no meio embaixo, ali, bem no canto, bem na parte inferior ali, mais no centro. Uma vez que a folha A4, ela não é tão grande. E com a margem, se você restringe mais ainda o seu espaço físico de desenho, né? E além da parte do desenho em si, a gente também tem uma parte de anotações, pode ser uma tabela de especificações, pode ser algumas observações com o meu desenho, né? Algumas observações, por exemplo, para quem vai executar a peça ali, para quem vai executar alguma coisa daquele projeto, tem ali algumas anotações que podem se fazer necessárias aí conforme o meu desenho, o meu projeto pede. A norma 13142, pessoal, ela fala sobre o dobramento de cópias, né? Então, geralmente, a gente não vai fazer só uma folha de desenho, a gente pode fazer N folhas, pode ser até, sei lá, mais de 100 folhas. E essas folhas, elas não ficam soltas, além de encadernadas, né? Então, ela tem um espaço na margem que eu posso encadernar, fazer aquele, é, aquela articulação, né? Do encadernado. E além disso, ela tem que dobrar. Então, por exemplo, uma folha A0, ela é extremamente grande, né? Então, a folha A0, A1, A2 até A3, ela tem, então, formas, né? A norma 13142 fala como você deve dobrar de forma que fica praticamente só a legenda e a legenda ali identifica qual é a parte, né? E a folha fica toda dobrada. Aí, caso eu dobre, eu tenho que desdobrar ela, eu desdobro e vejo o que está no desenho. Depois volto ao normal e fica dentro do meu encadernado. E a norma 8402 fala da execução de caracteres, né? Então é a caligrafia, então não se pode também escrever de qualquer forma, né? Principalmente à mão, né? Tem que fazer então
tem que respeitar uma caligrafia com com os devidos tamanhos de letra, espaçamento, né, o que é letra maiúscula e letra minúscula, então cada um tem a sua proporção de tamanho ali, para realmente ficar uma letra bem feita ali e bem legível, a legibilidade. Então eu não posso fazer uma letra simplesmente cursiva, por exemplo, numa legenda em qualquer lugar, não, tenho que respeitar essa parte de execução de caracteres, né? Então, tudo isso aí são normas para a gente ali nortear, né, nessa questão do desenho. Bom, além disso, pessoal, a gente também tem a norma 8403, que é para aplicação de linhas em desenhos, os tipos de linhas, a largura de linhas, né? Então, ela vai fixar esse tipo, o escalonamento de largura de linhas, né, para os desenhos técnicos. A 10067, que é os princípios gerais, né, para representação em desenho técnico. O emprego de escalas, né, como empregar a escala, que é a norma 8196. A NBR 12298, ela vai também falar sobre a parte de corte, né? Então, como empregar a escala, né? Então, por exemplo, uma peça, por exemplo, uma edificação, né, no caso, um prédio, um grande empreendimento, é estabelecido que se coloque, por exemplo, na escala 1:50, ou dependendo, você diminui um pouco mais. O que você não pode é usar a escala de forma indefinida, sair diminuindo, porque, por exemplo, tantas vezes que eu for diminuindo, por exemplo, um prédio, eu vou perdendo detalhes construtivos, que no desenho vai acabar se perdendo se eu utilizar uma escala muito pequena. Então tem que ser uma escala racional, que além dela, quando eu conseguir retratar fielmente ali no meu projeto, que ela caiba também numa folha, mesmo que seja na maior folha disponibilizada. O mesmo vale para peças, né? No peça já faz o contrário, né? A peça eu tenho que ampliar ela o tanto quanto possível para realmente ver os detalhes. Geralmente peças mecânicas são menores, né? Então, por exemplo, é, um parafuso, um rebite, qualquer outra coisa aí na área do mecânico, realmente é menor a peça, né? Tá na ordem de milímetros. Então eu tenho que fazer uma escala de ampliação, né? Assim como o corte também, né? Então também para representar corte, né? Eu quero representar, por exemplo, o corte dessa borracha aqui. Tem necessidade, por exemplo, de eu representar um outro corte aqui, sendo que vai ser a mesma coisa. Então a norma também estabelece isso, né? Então não sair fazendo cortes indiscriminados ali no meu desenho. A norma 10126, né? Ela vai falar sobre a cotagem em desenho técnico, né? A 8404 ela vai fixar os símbolos e indicações complementares para identificação do estado de superfície, né? Então, por exemplo, se eu estiver lidando com uma peça ali, um equipamento que utiliza um metal, ele vai indicar ali quais são os símbolos, por exemplo, quando eu quero só deixar sobre metal, se aquela superfície vai passar com algum tratamento, por exemplo, se ele vai ser polido, se ele vai ser usinado, se ele vai passar por solda, né? Então, todo e qualquer processo que venha sofrer ali aquela área indicada ali na minha peça ou equipamento. A norma E6158, ela vai falar sobre o sistema de tolerância e ajuste. Então, ela vai estabelecer o conjunto de princípios, regras e tabelas que vão se aplicar à tecnologia mecânica, para permitir, né, uma escolha racional das tolerâncias e ajustes, isso visando, né, pessoal, conjuntos, né? Então, peças que vão se encaixar, eu tenho que ter, como diz ali, a tolerância e o ajuste correto, né? De forma, então, que essas peças possam encaixar sem um problema, sem que haja um retrabalho, tanto de uma peça quanto da outra, né? Já que essas peças são intercambiáveis, né? E a norma 8993, que é a representação convencional de partes roscadas, né? Então, também ela vai fixar essas condições exigíveis, né, do método convencional de representação simplificada de partes roscadas nos desenhos técnicos. Bom, vão ter normas também, pessoal, que vão regular os desenhos, a elaboração dos desenhos e a finalidade de atender uma determinada modalidade de engenharia.